Paz e bem a todos. Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos aqui diretamente do Prodazem, aqui em Brasília, com a participação de convidados, especialistas, médicos sobre esse tema tão importante que é a questão do tratamento preventivo, precoce, profilático da Covid-19. Eu vou pedir licença para tirar aqui a máscara e agradecer a participação dos senadores que já estão aqui de prontidão também, senador Oriovisto Guimarães, senador Marcelo Castro, senador Marcos Duval, o doutor Paulo Porto de Melo, né, que vai ser um dos palestrantes, e a doutora Ellen Guimarães. A presente sessão de debates temáticos remota foi convocada nos termos do ato da Comissão Diretora número 7 de 2020, que regulamenta o funcionamento remoto do Senado Federal, e em atendimento ao requerimento número 841 de 2021, do senador Eduardo Girão, quem vos fala, e outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos vocês aqui nessa sessão, recebi muito retorno da sociedade que está nos acompanhando nas redes sociais da TV Senado e, por enquanto, aqui também na TV Senado. Eu queria fazer aqui um breve histórico, dessa sessão, que ela foi convocada nos termos dos atos da Comissão Diretora número 7 e 9, que regulamentam o trabalho remoto semipresencial do Senado Federal. E em atendimento ao requerimento 841 de 2021, para debater o uso profilático, o uso de tratamento profilático no combate à Covid-19. O requerimento aprovado em plenário na data de 9 de março foi subscrito pelos senadores Eduardo Girão, quem vos fala, Messias de Jesus, Plínio Valério, Jorge Cajuru, Nelsinho Trade, Marcos Rogério e Isalci Lucas. Mas fica meu agradecimento a todos os demais senadores que aprovaram em plenário esse requerimento. Nesta sessão foram convidados a prestar esclarecimentos e contribuir com o debate a senhora Ellen Guimarães, médica cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e eletrofisiologia invasiva. O senhor Donizete Dimmer Filho, primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. O senhor deputado Luiz Ovando, deputado federal pelo estado de Mato Grosso do Sul. O senhor Clóvis Arnes da Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. A senhora Nise Yamaguchi, médica oncológica e imunologista. O senhor André Siqueira, médico, infectologista e pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia. O senhor Paulo Porto de Melo, médico neurocirurgião cerebral e de coluna. E o senhor Flávio Cadegiani, médico endocrinologista. Como justificativa para a realização dessa sessão de debates temáticos, o requerimento registra o triste momento atual no combate, no enfrentamento à Covid-19, bem como a nossa responsabilidade em discutirmos tratamentos que possam prevenir o contágio da doença. Muitos deles estão sendo amplamente utilizados pela população brasileira. Sabemos que não há convergência de argumentos, pois enquanto muitos médicos defendem o uso de tratamentos profiláticos, outros condenam a conduta. Esperamos, assim, com esta questão, não dar uma resposta definitiva, mas contribuir para o conhecimento do tema e demonstrar que as informações merecem ser divulgadas de modo plural, como forma de defesa do interesse público. Em outras oportunidades, havíamos discutido assuntos importantes relacionados à pandemia, como as medidas legislativas e de vacinação, mas não havíamos ainda dedicado uma sessão ao tema do tratamento preventivo e precoce. Estamos hoje preenchendo essa lacuna
Entendemos que, como representantes da vontade popular e em nome do interesse público, devemos prestigiar a população com a incessante busca pela melhor informação, com debate sobre os temas atuais, sobretudo quando existem entendimentos controversos. Sem dúvida, poucos assuntos despertam discussões mais apaixonadas do que a relacionada à possibilidade de prevenção à Covid. Em todo o país instalou-se uma oposição fervorosa entre defensores e acusadores. Todavia, todos os debatedores têm um fundamento em comum, que reside justamente na preservação de vidas. Proponho que deixemos de lado algum juízo preconcebido para que possamos ouvir e discutir as manifestações contrárias e favoráveis ao tratamento precoce. Desse modo, fundamentado no requerimento número 841 de 2021, aprovado em plenário, ouviremos os convidados e as senhoras senadoras e os senhores senadores poderão expor seus pontos de vista, sempre pautados pelos princípios da ética e pluralidade deste Congresso Nacional. É um assunto que, particularmente, eu estou vendo aqui cada vez mais a adesão, a doutora Nise Yamaguchi já presente aqui, doutor Donizete Dimmer, deputado doutor Luiz Ovando, e eu quero dizer que esse assunto sempre me trouxe muito interesse. Eu gosto de observar os diferentes lados da moeda, analisar o posicionamento de cada um. Eu não sou da área médica, vim aqui para aprender também. Tenho certeza que vou sair aqui com mais aprendizado desse debate, mas o fato é que nós estamos aí com 280 mil mortes no Brasil. São 10 milhões de pessoas curadas, isso é uma boa notícia, mas nós vivemos uma guerra, estamos em uma guerra. E assim, tudo que eu aprendi, li, gosto de história um pouco, e em guerras você precisa usar todas as armas, E uma arma não anula a outra. Por exemplo, sou favorável, estou dando meu depoimento pessoal, à vacina, ao uso de máscara, a questão do distanciamento social, higienização das mãos com álcool em gel. Sou favorável a isso tudo, mas também com recomendação médica, uma posição pessoal, favorável ao tratamento preventivo e precoce da Covid. Até porque eu uso, através de recomendação, repito, médica, não sou favorável à automedicação, mas eu já estou há alguns meses usando zinco, vitamina D e ivermectina, inclusive meu pai, com 77 anos de idade, o senador Marcelo Castro conheceu meu pai, ele teve Covid, recentemente, foi infectado, e o médico em São Paulo disse para ele, triplique a dose da ivermectina, E ele praticamente, olha que tem até comorbidades, meu pai, e ele praticamente foi assintomática esse período que ele estava infectado. Graças a Deus, está muito bem. Então, a gente vê a Associação Médica do Japão se pronunciando a favor do tratamento precoce. Vemos também várias cidades do Brasil aí, Porto Feliz, Porto Seguro, Belém, Búzios, Natal, Vitória, hospitais particulares, os maiores hospitais particulares do meu estado, do Ceará, que é a Unimed regional e o grupo Apivida, que adotaram desde o início o tratamento precoce no seu protocolo lá, a questão da hidroxicloroquina, azitromicina, enfim. Tem também uma vizinha nossa do meu estado, que é do Rio Grande do Norte, a doutora Roberta Lacerda, não pôde participar hoje, mas a doutora Roberta Lacerda fala que ela é muito ousada nessa fala dela, que nós vamos discutir aqui. Ela diz que o tratamento preventivo e precoce tem o poder de parar a pandemia.
Isso é muito forte. Esse vídeo dela tomou aí uma proporção grande no país, né? E a gente vai hoje ouvir aqui especialistas para saber sobre isso. Tivemos uma recém-descoberta aí que foi anunciada pela SAMEL, né? O doutor Flávio Cadegiani, que estará conosco aqui se manifestando, é um dos estudiosos do assunto. O doutor Ricardo Zimmermann também não pôde comparecer, mas falando, dando um alento grande sobre a proxalutamida, né? Que é um medicamento aí que está trazendo muita esperança para as pessoas, né? A ivermectina e hidroxicloroquina já tem décadas de uso no Brasil, né? Até administrado como vermífugo para crianças, e a gente vai entender aqui se isso faz mal, né? Como dizem, como a gente viu na mídia aí do Brasil, mostrando que isso pode dar problema no fígado, no caso da ivermectina, que pode ter efeitos controversos no caso da cloroquina, no coração, né? Problema de arritmia cardíaca. Isso foi muito falado e nós vamos ouvir dos especialistas. Eu peço isso a eles, que se possível se manifestem, porque são drogas usadas há muito tempo, inclusive a ivermectina para criança. Então, isso causa um pouco de preocupação com relação a isso, né? Outra coisa também que a gente percebe, como eu falei no início, é um pouco apaixonado esse tipo de discussão, né? E a gente precisa baixar a bola, ver o que é que a ciência coloca, né? Mas a gente percebe uma fúria muito grande, né? Assim, em tentar descredibilizar. Isso me preocupa porque a gente ouve relatos cada vez maiores, né? Cada vez maiores, de pessoas próximas, de pessoas distantes, dizendo do efeito positivo do tratamento de certos medicamentos. Dizendo, mais uma vez, sou totalmente contra a automedicação, né? Isso, acredito na autonomia médica, que é uma coisa que tem sido, inclusive, questionada ultimamente. Eu queria ouvir isso dos especialistas aqui, dos médicos presentes, né? Então, eu não sei até que ponto pode haver também uma influência político-ideológica nisso tudo, de um lado e de outro, né? Isso é bom que se afaste, porque eu acho que o que importa é salvar vidas, né? Não é hora de política, não é hora de fazer política. Então, pouco me importa se é o presidente da República que defende um tratamento ou se é um opositor mor dele, né? Isso não é para ser avaliado, né? A gente tem que ver o que é que os resultados clínicos dizem, o que é que a ciência diz, e nós vamos ver os estudos randomizados aqui, de vários estudos sobre esses medicamentos. Espero que os especialistas que defendem possam colocar, me disseram que é mais de 12 medicamentos, né? Então, vamos tentar se aprofundar nesse tema, agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui nesse debate tão importante, que é pioneiro para o Senado Federal. O Senado Federal está se apropriando pela primeira vez, né? Então, a gente vê médicos, secretários de saúde, que são adeptos aí do tratamento preventivo e precoce, senadores que tiveram a coragem de se manifestar, que tomaram, inclusive o senador Marcos Duval foi o primeiro, talvez, a se manifestar quando teve Covid, que tomou, né, esses medicamentos. E eu acho que é bom esclarecer isso para a população, para que não fique algo que cause, vamos dizer assim, algo turvo para a maioria das pessoas. Temos que quebrar esse paradigma, né? Não é hora de a gente colocar nada debaixo do tapete. É bom que a verdade ela venha à tona, porque tem gente que está morrendo enquanto a gente está discutindo aqui. E essa pergunta que o senador Jean Paul fez aqui para a gente encerrar, só para ver se eu entendi, porque eu também aprendi muito aqui nessa sessão. Questão de diferença entre tratamento preventivo e tratamento precoce e tratamento profilático. Vamos lá. Vocês me dizem assim com a mão aí se eu estou certo aqui. Tratamento preventivo é a mesma coisa que tratamento profilático. Ok? Perfeito? E tratamento, isso é feito para preservar, né?
não anulando as outras formas de prevenção, como o uso de máscaras, distanciamento social, higienização nas mãos, não é isso? E o tratamento precoce é ali no início que foi infectado. Estou certo? Estou errado? Estou certo. A doutora Nise dizendo ok ali. Tá esclarecido, senador Jean? Ok. E eu quero encerrar, como eu falei aqui, fazendo uma homenagem aos médicos, né? Na verdade, são os médicos que estão junto com os enfermeiros na linha de frente, com tanta gente trabalhando, os profissionais de saúde todos, mas os médicos é que podem, que vão administrar todo esse aprendizado, todas essas informações que a gente está recebendo, não apenas aqui, mas também em outros meios que esse debate continua. Então eu vou fazer, senador Jean Paul, uma frase aqui, o senhor deve conhecer, já deve ter ouvido falar em Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, um grande médico cearense que morou em Martins, no Rio Grande do Norte. Morou em Martins, no Rio Grande do Norte, e que é um exemplo, né, que foi também político, hein? Ele chegou a ser deputado-geral na época do Brasil Império ainda, né? Foi um dos responsáveis pela abolição da escravatura no Brasil. Pouca gente sabe disso, mas ele influenciou muito naquela época. E o doutor Bezerra tem uma passagem que ele diz assim: o médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau o caminho ou tempo, ficar longe ou no morro. O que, sobretudo, pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros os gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais perderá nos vai-vens da vida. Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante.